Este advogado, uma saudação breve, porque o tempo hoje me é exíguo. Mas devo dizer que recolhi junto aos magistrados, e cito aqui o Dr. Maurício Ramires, corregedor da região, os mais altos elogios à atividade e à postura de Vossa Excelência, o que vem sendo demonstrado nesta semana de trabalho. Excelentíssimos doutores promotores de justiça, doutor Bruno Bonamente, doutora Silvia, doutor Helios, doutor Bruno e doutora Silvia, já com a atuação do doutor Bruno aqui em Três Passos, doutora Silvia tive o privilégio de atuar na instrução, do doutor Ederson tive a satisfação de vê-lo atuar brilhantemente nesse plenário. Recebam Vossas Excelências a saudação e o respeito deste advogado. Agentes da SUSEP, servidores do Poder Judiciário, Brigada Militar, oficiais de Justiça, assistência, a imprensa, e eu faço o registro também de uma outra pessoa que está ausente e estaria aqui hoje nesse julgamento, que durante toda a instrução desse processo esteve ao lado da doutora Silvia, à época assessor de imprensa do Ministério Público, meu querido tio que com 36 anos, há 2 anos atrás, partiu. Então, a minha saudação à imprensa, em nome do Ricardo, a essa importante função que o jornalismo exerce. Por fim, a sociedade. A sociedade aqui trespassense, vejo jurados de Bom Progresso, jurados de Esperança do Sul. Represento e falo em nome única e exclusivamente desse homem. Hoje com 43 anos de idade. Preso desde o dia 14 de abril de 2014. Injustamente acusado do crime mais grave que pode existir, que é retirar a morte de um filho. E eu sou pai. Tenho uma menina de 4 anos e um menino de hoje de 2 anos. A época que assumi esta defesa, no dia 1º de setembro de 2014, minha menina contava com isso. E a conversa que tive com o Leandro, juntamente com o doutor Ezequiel, em um sábado, na penitenciária de Charqueadas, foi decisiva para formar a minha convicção de que patrocinar uma causa justa, de que patrocinar a defesa de um inocente. Eu estou há quase 5 anos com as palavras engasgadas, porque a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade humana. Não vou dar tapas na mesa. Eu vou argumentar a Vossas Excelências. Vou argumentar a Vossas Excelências o erro flagrante. E o farei, verão, porque quem me conhece sabe, respeitosamente. Jamais ouvirão de minha parte qualquer menção injuriosa ou desrespeitosa à memória do filho do meu constituinte, que fora madrastamente assassinado. Jamais! Jamais ouvirão deste defensor qualquer ataque à doutora Dinamarca, minha conterrânea de Santana do Livramento, ao doutor Fernando, a qualquer instituição. Mas evidentemente que ouvirão de mim, como ouviram do doutor Ezequiel, as considerações críticas, as divergências sobre as conclusões. Porque a autoridade policial
equivocadamente, de maneira sodada, de maneira precipitada, partiu da premissa: Leandro é um mau pai. Leandro não cuida do filho, Leandro não fala com o filho. Leandro é frio. Logo, Leandro é culpado. Premissas equivocadas. E eu peço licença para me dirigir a 7 pessoas. Porque eu falo a 7 pessoas. Ao longo desse processo, Vossas Excelências nunca viram uma entrevista minha ou do Dr. Ezequiel em qualquer meio televisivo, e os jornalistas estão aqui para confirmar. Porque dizíamos e emitimos uma nota quando assumimos a defesa, que em respeito ao Poder Judiciário, manifestaríamos somente nos autos. E eu me dirijo hoje, peço licença para nominá-los. Senhor Luzimar, se eu estiver falando o nome equivocado, por favor, me corrija. Senhor Tiago, senhor Anselmo, senhora Sandra, dona Lourdes, senhor Paulo e senhor Lissandro, as pessoas que eu peço licença para me aproximar e iniciar a minha pergunta. Este homem acusado sempre quis ser julgado nesta cidade. Sempre quis estar aqui hoje frente a Vossas Excelências. Porque eu sei, e ele sabe, a sociedade trespacense de Bom Progresso, de Esperança do Sul, Vossas Excelências sabem quem foi e quem é Leandro Boldrini. Vossas Excelências sabem as qualidades e os defeitos deste homem, como todo ser humano. Porque nós somos seres humanos. Erramos e acertamos. E já digo aqui a Vossas Excelências, porque sou pai. Porque sou pai. E aí faço um juízo crítico. A conduta omissiva, a conduta que não se esperava e que eu particularmente não espero. Vossas Excelências viram o senhor Luiz Omar, um homem lá de Livramento como eu, e disse: eu trabalho até tarde. Pois eu também. Leandro, pela sua própria formação, como disse a psicóloga aqui, nós, naturalmente, psicóloga, testemunha da acusação, a doutora Ariane. Nós reproduzimos, nós entregamos aquilo que recebemos. E Vossas Excelências, porque são da comunidade, sabem e conhecem a história de Leandro. Por isso que ele não queria ser julgado em Porto Alegre. Ele quer ser julgado aqui. Porque aqui Vossas Excelências conhecem. Sabem a criação que esse homem teve? De família simples, de pai rude, que nunca lhe abraçara, que nunca lhe beijara. O único filho que teve a sorte de concluir um curso superior numa Universidade Federal de Santa Maria com muito mérito. De realizar residência na cidade de Passo Fundo, de fazer curso em São Paulo e Goiânia. Para quem? Eminentes jurados. Para Vossas Excelências. Para atender a Vossas Excelências, os familiares de Vossas Excelências. Ou eu estou falando aqui uma mentira? Eu tenho a convicção que todos os senhores, todos, ou foram, ou têm um parente,
ou conhece alguém que aquele homem... Levanta as mãos, Leandro, por favor, só as mãos. Utilizando aquelas duas mãos e aquela cabeça, ele salvou a vida. Ou estou falando uma mentira aqui? De madrugadas que eram chamados para socorrer a quem afortunadamente tinha dinheiro, a quem tinha os convênios e a quem não tinha, como o filho do senhor Luiz Omar, que veio depor aqui, dizendo que Leandro assistira seu filho. Este é Leandro Boldrini. Não posso me estender, eminentes julgadores, porque o tempo me é curto. Devo dizer, e vossas excelências são testemunhas, durante toda esta semana que eu fiquei ausente, semana que meu filho completou 2 anos de idade, eu não estava lá para abraçá-lo, para beijá-lo, mas vou fazer isso quando chegar amanhã, na cidade de Porto Alegre. Durante esta semana eu fiquei sentado ali, ou eu ia para trás, angustiado. Mas eu fiquei respeitosamente, e poucas intervenções fiz, e sempre fiz com muito respeito ao magistrado, aos promotores, porque é assim que trabalho. Mas eu observei e esperava do Ministério Público que trouxesse contra Leandro Boldrini as provas cabais, porque esta é a pergunta que será feita a vossas excelências no quesito final, e aqui eu sei que há jurados experientes. Eu não sei se existem aqui jurados que estão atuando pela primeira vez. Se existirem, acredito que a magistrada vai explicar. Mas eu brevemente digo, vossas excelências responderão e decidirão a vida daquele homem através de uma pergunta. E eu vou ler esta pergunta. E aí vossas excelências vão começar a se perguntar se a nobre acusação trouxe no contexto probatório, como querem, provas suficientes para que o coração de cada um dos senhores e das senhoras hoje possa afirmar: Leandro Boldrini é o mandante, Leandro Boldrini é o culpado, Leandro Boldrini é um psicopata. Esta é a pergunta, prestem atenção, por favor. O réu Leandro Boldrini, com amplo domínio do fato, interessado no desfecho da ação, concorreu para a morte da vítima como mentor e incentivador da atuação da codenunciada Graciele Ugolini em todas as etapas da empreitada criminosa, inclusive no que respeita à regimentação de colaboradores de Edelvânia e Evandro. A execução direta do homicídio, a criação de álibi, além de patrocinar despesas e recompensas, bem como ao fornecer meios para acesso à droga midazolam utilizada para matar a vítima. Esta é a pergunta. Isto decide a vida, isto define justiça. E os promotores que clamavam por horas para falarem, e se eu estiver equivocado, a magistrada me corrija, dispunham ainda de 8 minutos para tecerem as suas acusações. E retoricamente diziam a vossas excelências que se mais 10 horas fossem dados, mais provas seriam apresentadas. Ao advogado aqui, hoje em 30 minutos eu tenho, e eu elenquei 25 pontos. Não sei se o tempo vai me permitir, para que os senhores possam absolver Leandro Boldrini. Diz o Ministério Público que ele é um psicopata, que ele é um psicopata que não chora, o psicopata não chora, ele disse hoje. Mas ao mesmo tempo o Ministério Público diz que Edelvânia e Graciele são psicopatas. Mas elas choraram aqui. E aí eu me socorro da doutrina do Dr. Jorge Trindade.
ex-procurador de justiça, pós-doutor pela universidade, pós-doutorado em psicologia forense e do testemunho, doutor em ciências sociais, doutor em psicologia clínica e saúde mental. Eu não vou poder ter tempo. E ele, falando sobre a psicopatia, ele diz que para que se possa atestar que determinada pessoa é um psicopata, há necessidade de se realizar um exame. Um exame aprofundado. Não é um exame simples, não é uma entrevista. E aqui está o nome do exame. São itens e fatores da escala de Hare. São 20 itens que constam nesse processo. O tempo não vai me permitir. Portanto, já digo agora a vossas excelências, eu vou me permitir. Não há como! Isto é retórica, isto é falácia, dizer que Leandro Boldrini é um psicopata que desde 2003 salva vidas de vossas excelências e de pessoas que vossas excelências conhecem. 15 minutos. Prossigo. A postura que ele adotou após o fato, porque ele não tinha conhecimento, como é que ele vai ter conhecimento e desconfiar da própria mulher? Porque um relacionamento, eminentes jurados, e ele disse à doutora Silvia, quando interrogado, não neste júri, mas perante este juizado, perante o doutor Marcos, questionado à época pela doutora Silvia, ele disse, mas doutora, como é que eu vou desconfiar da minha mulher? Como é que eu vou desconfiar? Por isso que ele tem a atitude que ele tem com Ari. É muito fácil hoje, nós sabendo, doutor Leandro sabendo, mas à época ele não sabia, porque qualquer relação é baseada na confiança. A postura foi largamente utilizada pela própria delegada e pelo Ministério Público. Ele adotou posturas que costumeiramente ele não adotava para criar álibis. Ele mandou mensagem para a dentista, ele saiu e fez ligações e procurou o filho. Ou seja, se ele fosse esse psicopata, o incentivador, o mentor, que já soubesse que seu filho estava daquela forma deplorável, por isso que eu não permiti que ele visse o filho. Se ele soubesse, se ele fosse culpado, qual seria a postura? Isto é lógica. E o próprio livro trazido pela acusação e pelo doutor Pompeu de Matos fala sobre a lógica das provas. E para mim a maior prova, a maior forma que nós temos de entender um caso é através da lógica. Que postura ele adotaria? Ele segunda-feira iria operar numa cirurgia de 30 minutos, eletiva. Aí a promotoria, a delegacia abandona a postura. Não, mas ele estava se mostrando preocupado, sendo que ele nunca se mostrou. Na segunda-feira ele vai operar. Se ele quisesse, porque se ele soubesse, qual seria a postura dele? Ele ia vagar à noite no domingo, ele ia segunda-feira na delegacia para pedir para a delegada, pelo amor de Deus, porque um psicopata dissimula. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, delegado. Ele ia fazer plantão na delegacia de polícia. Mas não o fez, porque acreditava. No diálogo, ele entregou o telefone da polícia e não entregou o seu telefone, porque eram as orientações que recebia. E o doutor Leandro é um médico, é um cirurgião, um homem da ciência, um homem do correto, como eu sei que a sociedade desta região é, como na minha cidade se é. Aqui se trata do fio do bigode, aqui é na palavra. Por isso que Leandro acreditava. E só deixou de acreditar quando o Graciele, na delegacia de polícia, confessara a ele. E aí então ele teve a reação que teve, que foi tentada pela delegada de polícia, obviamente esqueceu de narrar a vossas excelências, porque a nossa memória, muitas vezes, ela é eletiva. 10 minutos, doutor. Mas se deu muita importância ao depoimento da Edelvânia. Hoje se mostrou o depoimento da Edelvânia. O depoimento que ela estava desassistida de advogado. O depoimento que o Ministério Público disse que foi possível encontrar o corpo. O depoimento que o Ministério Público embasa a condenação. Mas vossas excelências viram o promotor, eu não vou poder mostrar os vídeos. Eu vou ler a vossas excelências. Vossas excelências viram nas páginas 326 a Edelvânia, lá, ela diz o seguinte, perguntada pela autoridade policial. Se Kelly chegou a falar que o pai de Bernardo sabia ou tinha conhecimento sobre o que Kelly faria, sendo que a depoente disse que Kelly disse que ele não sabia, Isto não foi mostrado a vossas excelências, mas que futuramente ele ia dar graças a Deus de se livrar do incômodo. Este filho não era um incômodo para ele, porque se fosse um incômodo ao doutor Leandro Boldrini, quando chamava aqui, Leandro, perante o juiz, perante a doutora Dina Márcia, se estorvo fosse o que o doutor Leandro Boldrini faria, eminentes jurados e eminentes juradas. Isto é lógico, isto é primário. Ele declinaria da guarda do filho. Estava resolvido o problema. A avó queria, a madrinha queria te ajustar, ela poderia cuidar, em que pese dissesse que não, mas disse que se fosse encaminhado para um orfanato, ela ficaria. Portanto, porque esse crime tem, segundo o Ministério Público, 2 motivos. Ninguém manda matar alguém sem motivo. O primeiro motivo é esse, que ele era um estorvo familiar. Mas que estorvo é este que este pai, em nenhum momento, com os erros que cometeu, renuncia ao filho. Podendo renunciar, dinheiro tinha para internar o filho nos melhores escolas de internato deste estado e do país. E o segundo motivo, e aí sim, que é o motivo financeiro, de que mataram Bernardo para ficar com a herança de Odilane. Não veio aos autos. Não veio aos autos. E nós interpelamos à época o assistente da acusação, Dr. Marlon Taborda, que representava a avó do menino Bernardo, isso consta dos autos, para que ele indicasse o que tocaria ao Bernardo e, portanto, o que tocaria ao Leandro. Porque isso é importante saber, afinal, ele ia receber 2 milhões. Cai os 2 motivos, não existem, e aí, isto é a prova irrefutável de que Leandro Boldrini não tinha interesse no desfecho da morte do seu próprio filho. A Cecília, que foi ouvida aqui, que os senhores e as senhoras conhecem,
que convivia diariamente com o doutor Leandro, mesmo mostrando aqueles vídeos horrorosos, numa tentativa clara do Ministério Público de demovê-la daquilo que cada um dos senhores e das senhoras já sabe, que a comunidade de Três Passos já sabe, e que ele é inocente, mesmo vendo. Recorda a doutora que prestou depoimento, mas eu perguntei para ela quanto a senhora estudou para entender a conduta adequada. Leandro estudou medicina e se ateve aos conhecimentos da área médica. E ali parou. Mas nesse processo, eminentes julgadores, vai entrar, eu vou exibir só o segundo vídeo. Vai entrar para os anais da instituição do júri popular. 6 minutos. Pela primeira vez, porque a verdade não trai, porque o nosso inconsciente fala, já dizia Freud. O promotor de justiça, Dr. Ederson, na sua fala ontem, deixou claro a inocência de Leandro Boldrini. Eu vou exibir a fala do Dr. Ederson ontem. E vossas excelências, por favor, prestem atenção. E ela, lá dentro da cela dela, ela vai ter que rezar muito para que ele não arrume uma outra mulher parecida com ela. Porque se ele arrumar outra parecida com ela, a filha dela pode ter o mesmo destino do Bernardo. Porque ele não vai evitar. Bom, o doutor Ederson estava se dirigindo a Graciele, dizendo que se ele saísse e tomasse guarda da filha Maria Valentina, ele dizia que ela teria que rezar que ele não conseguisse outra mulher igual a ela, porque a menina teria o mesmo Está provado nos autos que Graciele foi a única pessoa que fez saques. Leandro não fez saques nenhum. Está aqui o pedido de absolvição. Pela primeira vez na história do júri, está gravado. O inconsciente não trai. O inconsciente não... E graças a Deus, senhores jurados, que a verdade veio e a verdade brotou do órgão da acusação. Vejam, não há como os senhores afirmarem sim para a acusação de Leandro Boldrini em todos os crimes que lhe foram imputados. A falsidade ideológica, na omissão, na ocultação do cadáver, porque ele não tinha, efetivamente, não tinha conhecimento. Vejam, eu não pude. 3 minutos, doutores. Eu não pude explicar os 25 pontos. Não há qualquer ligação, não é qualquer relação entre Leandro, Edelvânia e Evandro. E ele era o mentor de todas as etapas da empreitada criminosa. Não há qualquer ligação. Eu já me encerro para o final e eu peço, por favor, que tragam o Leandro aqui à frente e os meus colegas, doutora Melanie, doutor Ricardo, doutor Ezequiel, doutor Eduardo. Eu peço a vossas excelências que eu já estou me encaminhando. Vossas excelências acompanharam este processo. Por favor, fica aqui dentro. Ele sempre quis estar aqui à frente de vossas excelências. Nós iniciamos esta defesa no dia 1º de setembro de 2014, confiando na justiça da cidade de Três Passos, lutando contra a opinião publicada na imprensa. E aí eu me socorro do velho Evandro Lins e Silva, o maior advogado do século XX, narrando um episódio que acontecera na França em que 2 advogados degladiavam. E um chamava para si a opinião pública para vencer a causa. Então o adversário disse: a opinião pública está entre vós, expulsai-a essa intrusa. É ela que ao pé da cruz gritava: crucificai-o! É ela, com um gesto de mão, imolava o gladiador agonizante da arena. É ela que aplaudia os autos da fé da Espanha com o suplício de Calas.
É ela, enfim, que desonrou a Revolução Francesa pelos massacres de setembro. Quando a farângula ignóbil acompanhava a rainha ao pé do cadafalso, a opinião pública está entre vós. Expulsai-a, essa intrusa. Sim, a opinião pública, esta prostituta é quem segura o juiz pela manga. Absolvei, senhores jurados Leandro Boldrini. Absolvei este homem que vossas excelências conhecemos. A minha biografia, e fiz questão de trazer os meus colegas e muitos outros. A minha biografia eu construí não sozinho, eu construo a muitas mãos. Fica aqui o registro simbólico de parte da defesa de todos os advogados do Brasil que estão hoje com Leandro Boldrini pedindo à sociedade de Três Passos a absolvição. Absolvei Leandro Boldrini e assim estarão absolvendo-se. Muito obrigado pela atenção e desculpem pelo excesso.